Olá pessoal, tudo bem? Antes da gente começar esse vídeo, quero convidar você a se inscrever no canal e deixar o seu like. A sua inscrição e o seu like é muito importante para o canal. Hoje vamos fazer uma análise completa desse filme, Homem-Aranha, um novo dia lançamento 2026. Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa análise completa a partir de agora. No filme Homem-Aranha, um novo dia explora a vida de Peter Parker após os acontecimentos de Homem-Aranha, sem volta para casa. Vivendo em Nova York depois que sua identidade foi apagada da memória de todos, o amigão da vizinhança tenta seguir em frente anonimamente enquanto concilia a rotina universitária com a missão de proteger a cidade como super-herói. Sem poder contar com seus amigos e obrigado a enfrentar tudo sozinho, Peter busca se reencontrar ao mesmo tempo em que se sente invisível e vê sua namorada vivendo novas experiências. Porém, uma série de acontecimentos coloca a cidade em perigo novamente, fazendo com que ele enfrente vilões cada vez mais poderosos e tome decisões que colocarão à prova seus valores e o verdadeiro significado do sacrifício, mostrando que, de fato, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Em uma jornada marcada por recomeços, Peter precisará descobrir se é possível adaptar-se à nova realidade sem abrir mão daquilo que faz dele o Homem-Aranha. Em 2021, Homem-Aranha, sem volta para casa, se jogou em um espetáculo multiversal ao colocar o herói ao lado de duas versões anteriores, e seus respectivos vilões. Agora, seu novo filme, o quarto do britânico Tom Holland, opta por uma abordagem mais contida e pé no chão, e acerta em cheio com uma aventura que consegue alcançar o raro equilíbrio entre ação e emoção. Homem-Aranha, um novo dia começa de onde seu antecessor parou, após perder a tia May, Marisa Tomei, e se sacrificar pedindo que o Doutor Estranho, Benedict Cumberbatch, fizesse todos esquecerem que ele é o Homem-Aranha. Peter Parker leva uma vida solitária na cidade. Ele dedica sua vida a combater o crime, colaborando com a detetive de Wolf, Lisa Colon-Zayas, a Tina de O Urso, em ótima participação. Ola em cena de Homem-Aranha, um novo dia, foto, Sony Pictures, divulgação entre um criminoso e outro. Ele acompanha pelas redes sociais, com pesar, as vidas de seu melhor amigo, Ned Leeds, Jacob Batalon, e de sua antiga namorada, MJ Zendaya, que não guardam nenhuma memória dele. Os dois se formam, vão para o MIT, anos depois, retornam a Nova York. É o gatilho para um reencontro gradual, e para um quase burnout do herói. A exaustão e a solidão pesam sobre Peter, o que afeta seu DNA aracnídeo e, consequentemente, suas habilidades. É um complicador quando surge a verdadeira ameaça da trama, capaz de se manifestar em qualquer pessoa a seu redor, em um processo descrito como semelhante a uma possessão. O herói se vê vulnerável e em uma crise de identidade, ao mesmo tempo em que lida com o dever de ajudar seus amigos, também em perigo, e parar o inimigo que ameaça a paz de Nova York. É um Peter mais maduro e que, na relação com a metrópole, resgata um elemento essencial dos quadrinhos, mas pouco retratado até agora nos filmes estrelados por Tom Holland. O ator, vale notar, entrega aqui sua melhor atuação como amigão da vizinhança, indo além de seu habitual carisma e do bom timing cômico para retratar também o peso dramático que o papel exige. E ele é bem acompanhado, especialmente por Sadie Sink. Recém-chegada à franquia, a atriz que ganhou fama como a Max de Stranger Things se prova como um dos grandes nomes de sua geração. O roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers tem o mérito de compor uma aventura com coração, capaz de genuinamente emocionar. Eles escapam de soluções fáceis no que diz respeito a Ned e MJ, o que é especialmente positivo para a personagem de Zendaya, que ganha mais estofo. Os heróis que acompanham Peter na história também servem à trama, e não ao simples fanservice, com destaque para Frank Castle, o Justiceiro, John Bernthal, reprisando o papel que viveu nas séries da era Marvel Netflix, com quem o protagonista forma uma amizade inusitada. O Hulk, Mark Ruffalo, retorna com a chance de mostrar plenamente seus poderes, e uma outra participação especial injeta bom humor no filme. E embora este seja provavelmente o filme mais humano desta encarnação do Teioso, ele também tem sequências memoráveis de ação, comandadas com precisão pelo diretor Destin Daniel Cretton, mais conhecido por Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. São cenas bem coreografadas, bem executadas e que imprimem tensão à trama,
com o bônus de acontecerem, principalmente, à luz do dia, sem o emprego exagerado de efeitos especiais que se tornou tão comum no gênero. O resultado é que Homem-Aranha, Um Novo Dia é o que todo filme de super-herói deveria almejar ser, uma aventura divertida e emocionante, que faz o público querer passar mais tempo com aqueles personagens, naquele universo. O filme Homem-Aranha, Um Novo Dia desponta como um dos principais e mais aguardados lançamentos deste ano nas telonas dos cinemas. A nova superprodução da Marvel Studios em parceria com a Sony parece já ter agradado em cheio ao seleto público inicial. As empolgantes novidades sobre o grandioso projeto heróico foram recentemente divulgadas na internet pelo renomado jornalista John Campion. No seu conceituado canal do YouTube, O Profissional comentou abertamente sobre o excelente desempenho da obra cinematográfica. Segundo as informações detalhadas por Campion, o longa-metragem recebeu avaliações extremamente positivas e elogiosas da audiência. Esse feedback muito promissor ocorreu durante as rigorosas sessões teste organizadas de forma conjunta pelas duas grandes produtoras. Caso não saiba exatamente como funciona a indústria, essas avaliações prévias são exibições totalmente privadas e exclusivas dos estúdios. Elas servem para algumas pessoas assistirem ao corte inicial da história de forma sigilosa, vários meses antes da grande estreia mundial. O complexo processo de seleção para escolher essas pessoas privilegiadas, sejam elas celebridades ou cidadãos comuns, é extremamente cauteloso. A avaliação é considerada tão rigorosa quanto a segurança das próprias sessões, visando blindar completamente o enredo. Todo esse enorme sigilo operacional busca evitar de todas as formas que grandes vazamentos estraguem a surpresa da narrativa nas redes sociais. Com esse recente positivo sinal verde da audiência teste, a expectativa dos fãs apaixonados pelo herói atinge níveis altíssimos. As primeiras reações a Homem-Aranha, Um Novo Dia, obra que chega aos cinemas brasileiros na quarta-feira, 29, foram divulgadas. No novo filme, o quarto com Holland como protagonista, a história tem um salto de 4 anos após um feitiço lançado por Doutor Estranho fazer com que todos esqueçam de Peter Parker. Enfrentando uma nova ameaça, o jovem precisa conseguir se autorregular novamente e salvar o amor de sua vida, Michelle M.J. Jones, e Zendaya, que não tem lembranças deles juntos. No geral, o filme chegou com uma avaliação positiva. No site Rotten Tomatoes, responsável por reunir as opiniões crítica especializada, Homem-Aranha, Um Novo Dia estreou com 89% de aprovação. O destaque da trama fica para o tom mais maduro, dado a história do Teiroso, mesmo que não inove tanto no universo dos filmes de super-herói. É um espetáculo divertido, mas sem a novidade das adaptações cinematográficas, como as animações mais experimentais do Aranhaverso. É necessário um reboot mais radical, escreveu Pat. Dirigido por Daniel Cretton, longa aposta em um Peter Parker mais humano, emocionante e próximo de suas origens, com uma das melhores atuações de Tom Holland desde que o novo filme Homem-Aranha, Um Novo Dia foi anunciado, as expectativas foram elevadas ao extremo, porque qualquer produção do Homem-Aranha desperta isso no público. Para os amantes de HQs e de super-heróis, o personagem sempre foi e sempre será um dos que mais atraem as pessoas e que mais conseguem aproximar a figura do herói da realidade. O Homem-Aranha nunca foi apenas um herói caricato. Ele é o amigo da vizinhança. É o herói que é como a gente, um ser humano com problemas, dificuldades e contas para pagar. E foi exatamente essa característica que sempre o aproximou tanto do público. Só que essa nova franquia parecia ter perdido um pouco dessa essência. Desde que começamos a acompanhar o Homem-Aranha de Tom Holland, o que sempre deixou parte dos fãs chateada era justamente a falta de um herói mais simples. O Homem-Aranha que os fãs queriam ver nos outros filmes da era Tom Holland, o que víamos era um herói de bairro que rapidamente precisava salvar o mundo, a galáxia e até outros universos. Isso afastava o personagem daquele Homem-Aranha simples, que protege a vizinhança e enfrenta problemas menores enquanto tenta organizar a própria vida. Lógico que existiram alguns momentos em que ele enfrentou ameaças mais simples, mas foram muito poucos. Durante boa parte dessa trajetória, Peter Parker estava combatendo deuses, vilões galácticos e ameaças capazes de destruir universos inteiros.
Quando o Homem-Aranha, Sem Volta para Casa terminou, a Marvel conseguiu criar exatamente o que faltava, a oportunidade de construir uma história quase como uma nova origem para o personagem. Peter recebeu um reset. Ninguém se lembrava dele, ele estava sozinho e precisava recomeçar. A partir daquele momento, bastava trabalhar essa nova fase de forma simples e aproveitar a oportunidade. E foi exatamente isso que a Marvel conseguiu fazer. Daniel Cretton aproveita a oportunidade. Muito desse resultado passa pelo diretor Daniel Cretton, que soube aproveitar muito bem o cenário que recebeu. Ele tinha a oportunidade de contar a história de um herói que agora precisava resolver seus problemas sozinho, sem a ajuda de um cara multibilionário e sem acesso aos melhores equipamentos do mundo. Ele tinha nas mãos um herói abatido, um Peter esquecido e um personagem que podemos dizer que estava depressivo. Peter perdeu tudo o que mais amava e precisava encontrar uma forma de recomeçar sozinho. Por mais que a direção tivesse tudo isso nas mãos, não era tão simples quanto parecia transformar essa história em algo impecável para as telonas. Era necessário trabalhar o peso emocional do personagem sem deixar de entregar aquilo que o público espera de um filme de super-herói. A direção e toda a produção capricharam e entregaram tudo o que os fãs queriam. Um filme que não deixa o tempo pesar. São 2 horas e 25 minutos de filme, mas você não sente o tempo passar. A produção conta com uma fotografia impecável, cortes muito bem construídos e takes durante as cenas de ação que conseguem colocar o público dentro do filme. Existe uma preocupação evidente em fazer com que cada combate tenha impacto e entregue aquilo que se espera de uma produção de heróis. O ritmo funciona muito bem, e o longa consegue equilibrar os momentos de ação com cenas mais íntimas e emocionais. Mesmo com uma duração considerável, em nenhum momento a história parece cansativa ou longa demais. O lado emocional de Peter Parker. O filme também aposta bastante no lado emocional. Afinal, estamos falando de um personagem depressivo, sozinho, tentando reconquistar o amor de sua vida e, ao mesmo tempo, enfrentando seus problemas pessoais. Não era isso que a gente queria? Pois bem, foi entregue. Existem momentos que conseguiram tirar lágrimas de muita gente que estava assistindo, porque é difícil não se emocionar com a atuação de Tom Holland. Desde que surgiu, ele sempre mostrou ser um ator com um dos maiores potenciais que Hollywood já teve. Neste filme, ele consegue mostrar um Peter Parker mais maduro, machucado e perdido. Não é apenas o jovem herói fazendo piadas enquanto luta. Existe uma dor muito evidente em cada decisão e em cada tentativa de reconstruir a própria vida. Tom Holland entrega uma de suas melhores atuações. Tom Holland consegue trabalhar muito bem esse lado mais emocional do personagem e mostra novamente que sabe ir muito além das cenas de ação. O ator transmite a solidão de Peter sem precisar exagerar. Em muitos momentos, são os olhares, as pausas e a forma como ele se comporta diante das outras pessoas que deixam claro o estado emocional do personagem. É uma atuação que faz o público se importar ainda mais com Peter Parker e entender o peso de tudo o que aconteceu em sua vida. Tom Holland já havia mostrado esse potencial em outros trabalhos, mas aqui ele encontra uma história que realmente permite explorar todas essas qualidades. Zendaya e a relação com Peter. Zendaya entrega novamente uma MJ diferente de todas as outras versões da personagem, mas que possui uma identidade própria e consegue cativar o público. Você percebe que ela combina perfeitamente com o Peter de Tom Holland, e as cenas de diálogo entre os dois prendem bastante quem está assistindo. A produção também utiliza elementos de edição sonora para valorizar esses momentos. Em algumas cenas, qualquer outro som é praticamente silenciado, deixando apenas o diálogo entre os dois como o elemento mais importante. Essa escolha puxa o público ainda mais para dentro da história e reforça a emoção das cenas. É como se, naquele momento, nada mais importasse além dos dois personagens. Sadie Sink chega com força ao universo Marvel. Também não podemos esquecer de Sadie Sink, que ficou conhecida por ser uma das estrelas de Stranger Things e agora é apresentada ao universo da Marvel de uma forma incrível. Sua nova personagem consegue entrar muito bem na história, e a atriz entrega um papel bem representado, com presença e personalidade. Essa personagem ainda vai dar muito o que falar nos próximos filmes da Marvel, porque conseguiu entregar aquilo que se esperava e já deixou claro que terá importância dentro desse universo. Sadie Sink não parece estar ali apenas como uma participação isolada.
Existe a sensação de que a Marvel possui planos maiores para ela e que sua personagem ainda terá bastante espaço nas próximas produções. Afinal, vale a pena assistir? Homem-Aranha, Um Novo Dia conseguiu atingir as expectativas e ainda superar aquilo que muitos esperavam. É um filme incrível, que recupera a essência do Homem-Aranha e finalmente apresenta o herói como aquele amigo da vizinhança que o público queria acompanhar. A produção entrega ação, emoção, boas atuações e uma história que entende o momento vivido por Peter Parker. Tom Holland apresenta uma de suas melhores performances no papel, Zendaya continua funcionando muito bem como MJ e Daniel Cretton aproveita da melhor forma possível a oportunidade que recebeu. É mais um filme para entrar na lista das melhores produções do ano e vale, com certeza, a pena assistir nos cinemas. Esquecido pelas pessoas que ama, Peter Parker vive sozinho em Nova York, dedica-se integralmente ao combate ao crime e precisa reconstruir a própria rotina sem o apoio de MJ e Ned. Dessa vez, sob a direção de Destin Daniel Cretton, Shang-Chi, o longa traz uma abordagem diferente, desde o roteiro até na escolha de cores mais escuras e dramáticas na construção das cenas. Um dos pontos positivos foi a decisão de filmar algumas cenas com efeitos práticos, que dá a cara dos quadrinhos, bem típica do Homem-Aranha que conhecemos e bem melhor do que os filmes anteriores. Já podemos começar falando que Homem-Aranha, Um Novo Dia acerta em quase tudo. O filme finalmente traz o amigão da vizinhança que nós conhecemos dos quadrinhos e desenhos, um personagem maduro, que lida com a solidão por escolher proteger Nova York e que sabe ser sarcástico e inteligente quando é preciso. Também é importante comentar a forma como Tom Holland amadureceu com o personagem. Nos primeiros filmes, era nítido que ele precisava de personagens ao seu redor para segurar a trama. Neste, ele é a grande estrela, mesmo dividindo tela com talentos como John Bernthal, Justiceiro, Mark Ruffalo, Hulk e Zendaya, MJ. Dessa vez, o Homem-Aranha me parece mais adulto, experiente com o que vem acontecendo na cidade e preocupado em salvar pessoas. Em contraponto, ele vive sozinho em um apartamento isolado e tenta seguir a vida sem o seu melhor amigo, Ned, Jacob Batalon, e MJ, que foram para a faculdade e vivem uma vida normal de jovens adultos, algo que o Homem-Aranha não pode fazer. Eu sei que você está aqui para saber sobre a participação de Sadie Sink, e o que nós podemos dizer sem spoilers é que sua personagem é genial, ela carrega um peso muito importante para a trama e uma surpresa realmente considerável, levando em conta principalmente sua releitura. O roteiro é bem inteligente. Ele não traz uma ameaça de nível mundial, mas traz antagonistas bons o suficiente para concluir a história, algo que sentia saudade na Marvel, já que 90% dos últimos filmes apresentavam uma ameaça para resolver no futuro. No geral, Homem-Aranha, Um Novo Dia cumpre o seu papel em trazer uma história interessante e madura do amigão da vizinhança após os acontecimentos de Sem Volta para Casa. Com ele, também há um universo renovado, independente e longe dos Vingadores, que traz um frescor para Marvel Studios em meio às últimas produções medianas do estúdio. Um dos únicos pontos negativos são as cenas pós-créditos. Não há nenhum gancho realmente relevante para o futuro do personagem. Homem-Aranha, Um Novo Dia explora um tema quase tão antigo quanto as histórias em quadrinhos. É difícil ser um super-herói. Embora o preço do heroísmo e de ser diferente em uma sociedade que destrói a individualidade seja comum no mundo dos homens de Colan, é um tanto evolutivo vê-los na versão de Peter Parker interpretada por Tom Holland, que agora compreende a dor e o sofrimento. O problema não é que o Garoto-Aranha precise se tornar o Homem-Aranha. Holland demonstra estar mais do que à altura do desafio dramático dessa transição, mas sim que os produtores e Destin Daniel Cretton parecem, muitas vezes, temer suas melhores ideias, subdesenvolvendo muitas delas e resultando em algo que, no fim das contas, parece mais uma transição do que um filme impactante. O carinho pelos personagens, que já estão presentes em 4 filmes, contribui bastante para manter Um Novo Dia para viver coeso, mas acaba sucumbindo a um dos maiores problemas da fase final do MCU, a sensação de que é apenas uma preparação para mais filmes. No final de Sem Volta para Casa, o Homem-Aranha, Holland,
toma a difícil decisão de usar a versão do MCU do neurotransmissor dos Homens de Preto no mundo todo, incluindo sua parceira MJ, Zendaya, e seu melhor amigo Ned. Jacob e Batalon. Eles se lembram de que o Homem-Aranha os salvou algumas vezes quando estavam no ensino médio, mas não têm memórias de sua identidade secreta, incluindo a relação deles com ela. Consequentemente, em um novo dia, Peter está mergulhado em seus sentimentos, incapaz de fazer qualquer coisa além de ser o combatente do crime mais popular de Nova York durante o dia e assistir aos filmes de Ned no sofá à noite. Seu único contato é uma detetive chamada de Wolf, Lisa Colon Zayas, e até ela se preocupa com a intensa solidão de seu herói favorito. O isolamento de Peter Parker torna-se o tema mais interessante do roteiro de Chris McKenna e Eric Sommers, ao levantar a seguinte questão: se Peter apagar as coisas que o faziam ser um homem, isso significa que o lado aranha se tornará dominante? Conforme um vilão o força a confrontar sua intensa dor pela perda de MJ, ele começa a passar por uma transformação que nem sempre consegue controlar, o que o leva a consultar um homem muito familiarizado com o controle de um lado sombrio, Bruce Banner, também conhecido como Hulk, Mark Ruffalo. Enquanto isso, o Homem-Aranha enfrenta um novo e mortal inimigo na Big Apple, um vilão capaz de saltar de corpo em corpo e que está de olho em algo ou alguém mantido sob custódia na poderosa Damage Control. Frank Castle, também conhecido como Justiceiro, John Bernal, aparece rosnando enquanto explode coisas, e Sadie Sink desempenha um papel essencial que não será revelado aqui, mas que pode indicar uma grande mudança no MCU que já estava mais do que na hora de acontecer. Cretton, que despontou com o incrível Short Term 12 e dirigiu tanto Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis quanto a série de TV Homem-Maravilha, indicada ao Emmy, assume a direção e dá a Um Novo Dia para Mar uma sensibilidade dramática diferente. Desde o início, muito do humor peculiar dos outros filmes de Holland desaparece, mas essa escolha se estende também à produção. Quando o Homem-Aranha se balança pelas ruas de Nova York desta vez, o céu está quase sempre nublado, e tanto a música que toca, TV on the rádio, quanto a trilha sonora de Michael Giacchino refletem essa mudança. Holland se sente revigorado pela mudança dramática, entregando uma atuação densa e brilhante, facilmente a melhor da série. Ele parece quase mais empolgado com a oportunidade de interpretar o conflito interno de Peter Parker do que os desafios externos enfrentados pelo Homem-Aranha. E a química natural entre eles e Zendaya continua sendo essencial para o sucesso do filme. É também revigorante vê-la interpretar uma personagem diferente das suas protagonistas atormentadas dos últimos tempos, já que ela e Batalon mudam o tom precisamente quando o filme começa a se perder demais em seus próprios sentimentos. O filme retoma esses sentimentos na personagem de Sink de uma forma que a Sony pediu aos críticos para não revelarem. Basta dizer que o papel de Sink se torna um reflexo de Peter, mais uma reflexão sobre a grande responsabilidade de ter um poder insondável e como o trauma e os superpoderes podem levar à tragédia. Sink está excelente, repetindo alguns ritmos de Stranger Things, mas também demonstrando evolução como atriz. É o elenco jovem, Holland, Zendaya, Sink, Batalon, e a forma como Cretton trabalha com eles que realmente sustentam Brand New Day e o diferenciam de um filme típico do MCU. Infelizmente, este não é o Speed Term 12, e Cretton e seus roteiristas inevitavelmente precisam fazer algumas das coisas obrigatórias do MCU, incluindo participações especiais de personagens secundários, Florence Pugh, e cenas de ação regulares para evitar que as crianças se entediem com tanto drama. Esta última parte parece quase um detalhe secundário, já que a sequência de ação mais notável do filme acontece consideravelmente tarde, e quase nenhum outro elemento do gênero se destaca. Há uma luta morna com o Escorpião, Michael Mando, e uma cena com o Hulk que não funciona muito bem, mas Um Novo Dia para Viver surpreende pela falta de cenas de ação memoráveis que alguém vá se lembrar quando Vingadores, O Fim do Mundo estrear. É difícil se livrar da sensação de que Um Novo Dia para Viver que está mais interessado no amanhã. Os melhores filmes de quadrinhos servem tanto como preparação para o que está por vir quanto para se sustentarem por si só. Sem Volta para Casa apresentou consequências tão drásticas para todos os envolvidos. Descanse em paz, Tia May, que a franquia teve que dar um passo para trás.
Mas isso não muda a sensação final deste filme de que não fomos tão longe quanto 140 minutos deveríamos levar, e que estamos novamente assistindo a preparação para projetos maiores no futuro. A verdade é que o universo cinematográfico da Marvel não é exatamente um exemplo de mudança, e talvez os primeiros passos de um novo dia para Marvel em busca de um tom mais maduro, enquanto desenvolve um de seus heróis mais populares, devam ser celebrados. É um blockbuster de ação gigantesco que leva as crianças a refletirem sobre outro tema comum, porém importante, na cultura dos super-heróis: ninguém, nem mesmo os seres mais poderosos do mundo, consegue enfrentar a vida sozinho. Não é uma ideia totalmente nova, mas é uma ideia que ressoa. O universo cinematográfico da Marvel está em perigo, e apenas um homem pode salvá-lo, ou pelo menos é o que esperam. Tem sido um período difícil para a maior franquia de filmes do mundo, com mais fracassos do que sucessos de bilheteria nos últimos anos. No entanto, um personagem que manteve sua popularidade é o Homem-Aranha de Tom Holland. Sem Volta para Casa foi o filme de maior sucesso após Ultimato, e o filme solo de um personagem da Marvel com a maior bilheteria de todos os tempos. Será que o Menino Prodígio conseguirá repetir seu feito mágico pela quarta vez e nos empolgar novamente com filmes de quadrinhos? A história começa 5 anos depois de Peter Parker, Holland, ter fechado a fenda no multiverso com um feitiço que fez com que todos se esquecessem de sua existência. Sozinho, sofrendo e ansiando por seu amor perdido, MJ, Zendaya, que já não se lembra dele, ele vive uma vida solitária defendendo Nova York anonimamente. Esse isolamento é o catalisador para uma mutação em seus poderes, que lhe confere teias orgânicas e sentidos aguçados. Ele tenta controlar sua evolução enquanto investiga uma série de crimes ligados a uma misteriosa figura sem nome, Sadie Sink. Já vimos Peter, o estudante do ensino médio e da faculdade, diversas vezes nos filmes do Homem-Aranha. Agora, vamos conhecer Peter, o adulto. O diretor deste Daniel Cretton, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, aborda um arco narrativo familiar. Peter e o Homem-Aranha podem coexistir, de uma maneira totalmente nova, explorando a solidão e as consequências de nossos atos. É um tema complexo, bem, para um filme de super-herói, e se baseia nas lutas internas que fizeram de Thunderbolts Asterisco, do ano passado, um sopro de ar fresco. Isso não quer dizer que Peter Parker passe o tempo todo deprimido em telhados, pois o filme lhe oferece suas melhores sequências de ação até então. Ao manter a história focada no crime local, ou pequenos crimes, como um dos aliados do Homem-Aranha descreve, podemos vê-lo arrasando as ruas de Nova York ao lado do Justiceiro, John Bernal, o amigo-inimigo ranzinza de Peter que prefere atirar a salvar. Conforme as coisas se complicam, as cenas de ação ficam mais elaboradas, com um destaque especial sendo uma batalha de fuga da prisão contra ninjas voadores, conhecidos como Tentáculo. Isso dá ao filme um toque de realismo após anos de efeitos especiais com portais giratórios e demonstra o lado sombrio do lançador de teias. Tom Holland mencionou em entrevistas que queria um motivo para retornar ao personagem, e certamente o encontrou neste filme. Ele é muito mais sombrio do que o adolescente inspirado em John Hughes de Homem-Aranha, de volta ao lar, carregando sua dor, mas ainda conseguindo arrancar algumas risadas com suas palhaçadas. Zendaya, como uma MJ sem memória, é interessante, reinventando a personagem de uma forma que a mantém intrigante, ao mesmo tempo que a torna alvo dos inimigos de Peter. Quanto às novas adições ao elenco, a personagem de Sadie Sink foi concebida para ser um mistério, então não vamos revelar o grande segredo, mas ela se mostra uma antagonista cativante e assustadora no primeiro ato, antes de ouvirmos a história de sua perspectiva. Bernal funciona bem como contraponto durante a inocência do Homem-Aranha, embora seja estranho vê-lo interpretando um personagem cômico, considerando a natureza adulta de suas representações anteriores. A aparição de Mark Ruffalo como Bruce Banner Hulk serve principalmente para explicar a situação, enquanto a grande surpresa do elenco é Tramel Tillman, astro de Severance, que aumenta o mistério como chefe da Damage Control, uma organização que busca aprender com as habilidades dos supervilões. Maturidade, ação e uma ótima narrativa se combinam para criar um filme que é facilmente o melhor do Homem-Aranha com Tom Holland, e o melhor filme do MCU da década.
O papel de Peter em Vingadores. Apocalipse ainda não está claro, mas o jovem lançador de teias cresceu e se tornou o tipo de herói que esta franquia precisa desesperadamente. Quando o Doutor Estranho usou seu poder mágico e consertou o multiverso destruído, a vida de Peter Parker ficou bem difícil. Quer dizer, o Estranho fez a coisa certa, mas Peter tem vivido uma vida resolutamente isolada desde então. Agora, não me interpretem mal, era mais ou menos isso que Peter tinha em mente. Ele queria que o mundo se esquecesse de que ele sequer existiu. Era mais seguro assim. Depois da morte da tia May, ele definitivamente não queria colocar em risco a vida de mais ninguém que lhe fosse querido. Então, tornar-se um ninguém que ninguém se lembrasse parecia a melhor, a mais inteligente coisa a fazer. Ainda, pelo lado positivo, Peter se tornou realmente bom em ser o Homem-Aranha. Ele tem um apartamento incrível, cheio de tecnologia, no sótão, um assistente de inteligência artificial avançado, sua própria impressora 3D para o traje e está trabalhando em perfeita sintonia com a polícia. Aliás, a taxa de criminalidade da cidade caiu drasticamente. Ele simplesmente se move pela cidade com seus teias, prendendo bandidos e resgatando inocentes do perigo. A cidade adora o Homem-Aranha. O problema é que ninguém gosta do Peter Parker. E nenhuma aranha é uma ilha. Peter está sentindo o peso do isolamento. A solidão e o combate constante ao crime estão o estressando ao máximo. Para você ter uma ideia, Peter até tentou encontrar as pessoas que mais amava, sua ex-namorada, MJ, e seu melhor amigo, Ned. Mas, francamente, eles pareciam bem felizes sem ele. Peter até viu MJ aos beijos com seu novo namorado. Que nojo! A verdade é que há coisas maiores emaranhadas na teia de Peter neste momento. Para começar, seu corpo está mudando. Seria algum tipo de alteração hormonal causada por estresse extremo? Ou alguma mutação adicional de seu DNA aracnídeo radioativo? Peter não tem certeza, mas estranhamente desenvolveu sua própria teia orgânica, a mesma gosma que ele certa vez admirou em outro Peter Parker. O multiverso. Além disso, as enxaquecas, os desmaios, os acessos de raiva esporádicos, os sentidos aguçados e o aumento da força. Peter precisa aprender a controlar esses novos sintomas ou corre o risco de ferir gravemente os inocentes que deseja proteger. Mas isso nem é o pior. Há também uma nova ameaça causando caos na cidade de Nova York. Um indivíduo misterioso, ou entidade, com o poder de controlar mentes e saltar de uma mente para outra representa uma nova e perigosa ameaça. Em quem Peter pode confiar, ou enfrentar, quando qualquer um pode atacá-lo de qualquer direção. Esse indivíduo poderia devastar a população simplesmente controlando as pessoas poderosas erradas. Se alguém como Hulk caísse sob esse controle, por exemplo, prédios poderiam ser demolidos em minutos. Cabe a Peter descobrir o que esse novo inimigo busca. Ele precisa salvar uma cidade apavorada. Precisa aprender a controlar o próprio corpo. E precisa evitar enlouquecer de solidão. Cara, é uma época difícil para um ninguém chamado Peter Parker. Elementos positivos logo no início. Vemos o Homem-Aranha realizando atos heróicos para deter bandidos violentos e salvar grupos de civis inocentes do perigo. As pessoas aplaudem as tentativas do super-herói de livrar as ruas do mal. E erguem cartazes e fazem vigília para demonstrar seu apoio quando ele se machuca mais tarde. Com o tempo, Peter cruza o caminho de MJ e expressa seu arrependimento por ações passadas. Ele também deixa claro que algumas de suas novas habilidades podem qualificá-lo como um monstro em vez de um herói. MJ deixa claro que não compartilha das memórias ou sentimentos de Peter. Mas suas observações sobre ele sugerem que ele é um cara realmente bom, que talvez esteja apenas mudando. Peter também recorre a Frank Castle, o justiceiro, em busca de ajuda. Os dois entram em conflito, mas trabalham juntos, conquistando o respeito um do outro. Frank observa que, se pudesse trazer de volta seus entes queridos perdidos por um segundo sequer, não esconderia nada atrás de uma máscara. Ele tornaria seus sentimentos abertos e transparentes. Peter revive memórias de Tia May o confortando e apoiando após descobrir suas habilidades.
Mais tarde, Peter usa essa mesma memória para demonstrar a uma pessoa ferida e em luto que a cura de uma tragédia dolorosa é possível com a ajuda de pessoas que o aceitam como ele é e se dispõem a ajudá-lo e amá-lo incondicionalmente. Só porque perdemos alguém, não significa que temos que passar por isso sozinhos, declara Peter. Mesmo que isso seja verdade, eu não tenho ninguém, afirma este indivíduo enlutado. Peter oferece sua amizade e a demonstra com um ato de abnegação. Elementos espirituais. Alguém sugere, em tom de brincadeira, que o controle mental que o Homem-Aranha sofre pode ser causado por um fantasma ou demônio. Após o Homem-Aranha ser hospitalizado, uma pessoa em meio à multidão de pessoas que lhe desejam melhoras ergue uma placa pedindo orações pelo herói ferido. Conteúdo sexual e romântico. O Homem-Aranha vai pedir conselhos a Helena Belova, a viúva negra de Os Novos Vingadores. Ela o encontra em uma piscina de spa e exige que ele tire a roupa e se junte a ela. Vemos seus ombros nus e o corpo dele, coberto apenas por uma cueca e com hematomas. Mais tarde, é esclarecido que Helena realiza todas as suas reuniões de negócios dessa maneira para verificar se seus visitantes não estão portando armas, e, segundo ela, para que todos possam relaxar em um banho de banheira. Peter também acorda envolto em um casulo de teia que ele mesmo criou e fica pendurado no ar, vestindo apenas uma cueca. MJ beija seu novo namorado na frente de Peter. E ela também beija Peter enquanto está sob controle mental. Vemos Peter e MJ se beijando em um flashback. À medida que o corpo de Peter continua a mudar, a produção do líquido da teia é retratada de forma sugestiva. Conteúdo violento. A violência típica de super-heróis é abundante aqui, desde o Homem-Aranha escapando por pouco de tiros, veículos em alta velocidade e armas em punho, até ele se lançando em batalhas massivas contra inimigos superpoderosos. E sempre que Peter tira sua máscara, ou camisa, ele está sempre machucado e cortado. O herói quase é empalado em diversas ocasiões e leva um tiro nas costas de um franco-atirador de alta potência enquanto protege alguém. Um veículo semelhante a um tanque avança descontroladamente por uma rua da cidade, destruindo outros veículos e disparando rajadas de tiros. O Homem-Aranha se balança e se move rapidamente para desviar o veículo dos pedestres com suas teias, lutando para minimizar a destruição causada pela explosão. Finalmente, ele consegue virar o tanque contra uma enorme parede de concreto e pará-lo. O veículo então explode, destruindo todo o prédio, e possivelmente seus ocupantes. Peter enfrenta um Bruce Banner gigantesco e furioso, transformado no Hulk, que ataca o pequeno herói brutalmente, literalmente destruindo a lateral de um arranha-céu e tentando esmagá-lo com suas mãos enormes. Ao mesmo tempo, Frank Castle alveja o Hulk com tiros de alta potência no rosto e no corpo, além de atingi-lo com cargas explosivas. Peter também luta contra um grupo de ninjas chamado A Mão. Eles saltam acrobaticamente, atacando o Homem-Aranha, golpeando-o com katanas e atirando nele com armas especiais anti-Homem-Aranha. O misterioso telepata controla dezenas de pessoas, às vezes forçando inocentes a se jogarem na frente de veículos em alta velocidade ou a saltarem de telhados. Em determinado momento, esse indivíduo assume o controle de um quarteirão inteiro, possuindo dezenas de pessoas, explodindo paredes e janelas e mantendo um homem prisioneiro com estilhaços de vidro afiados e flutuantes. Peter sofre com várias crises de enxaqueca dolorosas e agarra os braços e o corpo enquanto é tomado por dores agudas. A assistente de inteligência artificial de Peter, Eve, sugere que as mudanças são causadas pelo estresse emocional extremo de Peter e por uma onda hormonal. Também o vemos convulsionando de dor devido aos seus sentidos aguçados e caindo de vários telhados enquanto perde o controle. Quando Peter tem esses ataques, seus olhos ficam negros e ele tende a perder o controle, entrando em fúria. Em um incidente, ele derruba um vilão no chão, deixando todo machucado e ensanguentado. Peter também se debate com um objeto grande, capotando uma viatura policial e quase matando o policial que estava dentro. Alguém leva um tiro nas costas e cai, com sangue se acumulando embaixo dele. Linguagem grosseira ou profana. Frank começa a cuspir palavrões antes que o Homem-Aranha tape sua boca com teias. Além disso, o diálogo está repleto de 15 palavrões com a letra S, uma dúzia de usos de H, 6 usos de A e 1 de D. O nome de Deus e o nome de Jesus são usados indevidamente um total de 16 vezes, 7 delas combinando Deus com o maldito.
Conteúdo sobre drogas e álcool. Ned compra grandes latas de cerveja e as leva para uma festa onde os convidados estão bebendo cerveja e outras bebidas alcoólicas. Ned também compra alguns energéticos que, segundo ele, são muito viciantes. Várias pessoas ficam inconscientes após serem atingidas por dardos com drogas. Outros elementos notáveis. Peter vai até Bruce Banner, também conhecido como o Hulk, e pergunta sobre o desenvolvimento de tecnologia que possa anular alguns de seus novos poderes. Banner pergunta: como você decidiria? Quais aspectos da natureza são bons e quais são ruins? Vemos que Peter acompanha fielmente a página de seu amigo Ned nas redes sociais, embora nunca entre em contato com ele. Também vemos Peter evitar uma mulher em seu prédio que tenta flertar com ele. Ambas as ações demonstram as tentativas de Peter de proteger as pessoas de qualquer ameaça que possa estar associada a ele. Com o tempo, percebemos que uma funcionária do governo mentiu repetidamente. Manipulou indivíduos poderosos para que agissem como ferramentas ofensivas a serviço do governo. Subentende-se que essa funcionária também realizou experimentos científicos em alguém. Por fim, matou essa pessoa em busca de poder. Alguém fala sobre urinar. Peter rouba as roupas de alguém. Quando Peter começa a expelir um fluido orgânico semelhante à teia pelos pulsos, ele tem ânsia de vômito com a nojeira da situação. Conclusão: Homem-Aranha. Um Novo Dia é um filme de quadrinhos do começo ao fim. E, como acontece com muitos quadrinhos que chegam às lojas hoje em dia, isso nem sempre é uma coisa boa. Por um lado, este filme utiliza uma impressionante combinação de efeitos especiais de computação gráfica e cenas de ação práticas para não só nos dar uma perspectiva bem elaborada dos novos sentidos aguçados e das habilidades aprimoradas do Homem-Aranha, como também cria algumas sequências de ação espetaculares que parecem ter saído diretamente de uma página colorida de uma história em quadrinhos. Há referências à Marvel por toda a parte. E esta história do Homem-Aranha abre caminho para dicas sobre o futuro de outras franquias da Marvel, como os Novos Vingadores e os X-Men. Além disso, Brand New Day promove a ideia de que, embora exista maldade no mundo que ataca e destrói justamente aquilo que mais amamos, é o amor constante daqueles que nos são mais próximos, nossos familiares, nossos amigos mais queridos, que nos acalma e nos conforta. O filme denuncia a solidão e alerta contra o isolamento. E Brand New Day declara que pedir ajuda é um sinal de coragem, não de fraqueza. A bondade e o amor daqueles que nos rodeiam são os superpoderes de que precisamos quando o mundo se torna sombrio. Por outro lado, este filme não se resume a balançar suavemente pelas teias para o público familiar típico. Como você pode imaginar, há muita pancadaria, explosões, tiros e destruição de cenários. Imagine, o Hulk demolindo um prédio de concreto e vigas com o rosto do Homem-Aranha enquanto Frank Castle dispara rajadas de metralhadora nos olhos do furioso Herói Verde. Não há mortes explícitas, mas algumas são sugeridas. O Homem-Aranha certamente está espancado e ensanguentado da cabeça aos pés. E muitos outros também estão gravemente feridos. Portanto, embora a violência gráfica seja controlada, o sangue ainda escorre de muitos ferimentos. O maior inconveniente para famílias, no entanto, provavelmente é a linguagem chula nos diálogos. Brand New Day pode ser um filme de ação baseado em quadrinhos, mas é relativamente repleto de palavrões, especialmente quando o Justiceiro solta seus palavrões. Sim, há muita ação de super-heróis e efeitos especiais deslumbrantes para curtir neste novo filme do Homem-Aranha, mas os pais também podem sentir seus instintos parentais aguçados. Meu sexto sentido está apitando. Tenho um bom pressentimento sobre a estreia de Homem-Aranha, um novo dia neste fim de semana. Se o cinema que assisti serve de indicação, será um enorme sucesso de bilheteria. Houve um momento, que mencionarei mais tarde, que fez o cinema inteiro suspirar. Os verdadeiros vencedores? Tom Holland, Jon Bernthal e Zendaya, que também estrelaram o filme A Odisseia de Christopher Nolan. Aqui está minha crítica do filme, que estreou com enorme sucesso de bilheteria mundial apenas 2 semanas antes. Embora os filmes sejam tão diferentes quanto dois filmes podem ser, existem algumas semelhanças muito estranhas entre A Odisseia e Homem-Aranha, Um Novo Dia, agora que penso nisso, mas suponho que faça sentido, já que ambos vêm da tradição heróica. Uma
História narra a jornada de um herói solitário que tenta reencontrar seus entes queridos, enfrentando monstros estranhos e outros obstáculos. A outra acompanha um herói solitário que também tenta voltar para casa, encontrando monstros estranhos e na esperança de que seu amor ainda esteja lá, à sua espera, quando ele retornar. Ambos os protagonistas carregam as marcas do passado, as ações que tomaram para proteger aqueles que amavam, a perda e o terrível preço da vitória. Odisseu era o Homem-Aranha da Grécia Antiga de Homero. Além dessas notáveis semelhanças na trama, porém, os dois filmes não poderiam ser mais diferentes. E os três atores principais que interpretam personagens em cada filme. E uma devoção quase fanática ao Papa. Ninguém espera a Inquisição Espanhola. Vou indicar claramente quando os spoilers começarem, porque quero muito falar sobre o final deste filme e o que tudo isso significa para o futuro do MCU, e talvez para um renascimento do gênero de super-heróis, que está tão sem graça nos últimos anos. Com exceção de algumas pérolas como Homem-Maravilha, criado por Destin Daniel Cretton, o diretor de Homem-Aranha, Um Novo Dia. E que acabou de ser cancelado pela Disney. E mais do que isso, quero falar sobre como o final deste filme me fez sentir, porque já faz algum tempo que um filme de super-herói não me emocionava de verdade. Muito bem, vamos começar. Homem-Aranha, Um Novo Dia é uma sequência direta de Sem Volta para Casa. É difícil de acreditar, mas Homem-Aranha, Sem Volta para Casa foi lançado em 2021. 5 anos atrás. Sinceramente, eu não tinha me dado conta de que já fazia tanto tempo, mas também não estava pensando muito no Homem-Aranha, ou na Marvel, ou em filmes de super-heróis em geral. Na maior parte, eles têm sido bem decepcionantes, tanto no MCU quanto no DCU. Capitão América, Admirável Mundo Novo foi péssimo, provando que não é tão fácil substituir Steve Rogers, especialmente com um roteiro tão ruim. No universo da DC, o diretor de Guardiões da Galáxia, James Gunn, prometeu inaugurar uma nova era de genialidade, mas sua estreia, Superman, foi decepcionante e confusa, apesar da escolha acertada do elenco. E embora Pacificador quase tenha compensado isso com uma segunda temporada sólida, então surgiu Supergirl e agora todas as esperanças da DC estão depositadas em Cara de Barro, de todos os vilões em que se poderia depositar esperanças. Ando meio desinteressado em relação a coisas de super-heróis, não porque não goste, mas porque, na maior parte das vezes, tem sido muito sem graça e medíocre, com exceção de algumas joias escondidas aqui e ali, e Pacificador e Homem-Maravilha, por mais joias que sejam, são ambos séries de TV. Quando Homem-Aranha, Sem Volta para Casa foi lançado há 5 anos, eu disse que era um dos melhores filmes de super-heróis dos últimos anos. Estou me repetindo, mas Homem-Aranha, Um Novo Dia é um dos melhores filmes de super-heróis dos últimos anos. Só que este é melhor. Sim, Sem Volta para Casa teve várias participações especiais divertidas. Os 3 Homens-Aranha juntos, Tobey Maguire, Andrew Garfield e Tom Holland, formavam uma espécie de 3 mosqueteiros, e foi uma sacada genial, e, claro, nunca tem como errar com o Duende Verde de Willem Dafoe. Ainda assim, aquele filme parecia estar todo misturado com os outros problemas do universo cinematográfico Marvel na época. A obsessão com o multiverso. O navio bagunçado, irresponsável e sem rumo em que o MCU se transformou depois de Ultimato. Nesse caos, algumas luzes brilhantes brilharam, mas ainda estavam atoladas na névoa pós-Ultimato. Talvez Brand New Day seja realmente isso, um ponto de virada para Marvel e o MCU. E talvez isso seja otimista demais, e eu ainda esteja eufórico com o que foi um filme realmente divertido, embora um pouco desajeitado em alguns momentos. Todos se esqueceram de Peter Parker, inclusive o próprio Peter Parker. Então Peter Parker pediu ao Doutor Estranho que apagasse a memória de todo mundo sobre ele. Não a do Homem-Aranha, mas a do próprio Peter Parker, porque essa era a única maneira de impedir que o universo se desintegrasse na confusão de um apocalipse multiversal que Peter havia criado sem querer. A física por trás disso tudo está um pouco nebulosa agora, 5 anos depois, mas a questão é a seguinte: Peter Parker teve que salvar o mundo e, para isso, precisou apagar sua própria memória de todos, amigos e inimigos. Não é bem como morrer para salvar o mundo. Pelo menos quando você morre, sua memória permanece.
ou você é escalado para o papel de Doutor Destino. 4 anos depois, Peter continua sendo um herói solitário, trabalhando em estreita colaboração com a amigável detetive Jean de Wolff, Lisa Colon Zayas, do Departamento de Polícia de Nova York. Ele é famoso, bem-sucedido e solitário. Sente falta de Ned, Jacob Batalon, de MJ, dos amigos que fez nos Vingadores e de sua antiga vida, mas segue em frente como um mártir, ajudando a levar vilões como o Escorpião, Michael Mando, à justiça. Ele não parece interessado em fazer novos amigos, namorar ou participar de coisas de solteiro, como jogos de perguntas e respostas ou noites de karaokê. Para ser sincero, a vida dele é um pouco deprimente, mas ele está reprimindo tudo isso até que se vê seguindo Ned até uma festa. Ele o segue nas redes sociais, então está sempre por dentro da vida dele e da MJ, mas dessa vez ele realmente o segue até a casa deles, onde conversa com as pessoas e descobre que MJ tem um namorado. Isso leva a uma espiral mental, um declínio que tem consequências muito reais envolvendo seus poderes, nas quais não entrarei em detalhes aqui. Basta dizer que todos nós passamos pela puberdade em momentos diferentes. Para piorar tudo, há uma nova ameaça na cidade, uma ameaça que o Departamento de Controle de Danos quer deter. Esse departamento governamental, obviamente suspeito, é liderado por Bill Metzger, interpretado por Tramel Tillman, que todos conhecemos de Severance. Então, sabemos imediatamente que há algo de errado com esse cara, embora eu tenha ficado esperando por algum jazz desafiador. Uma coisa leva a outra e o Homem-Aranha se vê caçando e sendo caçado por essa nova ameaça, frequentemente se desentendendo com o Justiceiro. Eles formam uma dupla improvável e hilária. Peter tão doce e sincero, Frank tão mal-humorado e vulgar, a ponto de, em certo momento, bem na hora em que ele pronuncia a palavra mãe, ser interrompido antes de terminar o palavrão por uma teia bem posicionada. E Peter continua encontrando seus velhos amigos. Ele visita Bruce Banner, que se aposentou de ser o Hulk e agora dá aulas de física para universitários que só frequentam suas aulas porque ele é o Hulk. Mas, em meio a tudo isso, Peter tenta se adaptar a essa nova vida, principalmente negando seus próprios sentimentos e reprimindo as mudanças que estão acontecendo. É aquela velha história. Você não pode fugir dos seus problemas. Você nunca pode se esconder de si mesmo. O filme funciona porque é uma boa história que se desenrola em um ritmo excelente e inclui muita ação e humor para equilibrar seus temas mais sombrios. Muitas teias, muitas travessuras, muitas explosões. Holland está perfeito como Peter Parker, e os vários rostos familiares com quem ele entra em contato são todos divertidos, especialmente Helena Belova, Florence Pugh, e seu incrível escritório. Sim, a trama pode parecer um pouco confusa às vezes, mas está longe de ser tão complicada quanto a de Admirável Mundo Novo, e no final, tudo se encaixa perfeitamente, mesmo que muitas pontas soltas fiquem sem explicação. Além disso, evita um dos meus maiores incômodos com esse tipo de filme, o clichê de o mundo vai acabar e o super-herói precisa salvá-lo. Provavelmente existe um nome melhor para isso. Mas a ameaça de fim do mundo quase sempre me tira completamente da imersão no filme, porque sabemos que uma de duas coisas vai acontecer. Ou o mundo acaba, e consequentemente a franquia termina, ou os heróis salvam o mundo. Raramente, muito raramente, isso envolve a morte dos heróis no processo. São as apostas menores e mais íntimas que me prendem a essas histórias, porque são mais pessoais e criam mais tensão, e, portanto, apesar de serem menores em escala, têm um impacto narrativo muito maior. Não senti nada assistindo ao Quarteto Fantástico. Nada, Lebowski. Nenhum medo de que o mundo fosse acabar. Nenhum medo de que algum dos personagens morresse tentando salvá-lo. Simplesmente nada. Gostei de Thunderbolts até a trama se tornar essa bobagem de salvar o mundo de um novo poder sombrio. Superman poderia ter sido divertido se o nosso herói tivesse que escolher entre salvar Lois Lane ou salvar a cidade, ou algo assim, qualquer coisa, além de apenas o mundo vai acabar por causa de bolsões espaciais descontrolados. Essas histórias são chatas porque são todas basicamente iguais. Brand New Day fez algo diferente. Não era uma história revolucionária. De forma alguma, mas manteve um tom pessoal do início ao fim, e algumas reviravoltas divertidas, ainda que um tanto previsíveis,
que impedem que a trama se transforme em um mero filme de supervilões caricatos. Em outras palavras, este é um filme divertido que evita a maioria das armadilhas em que o MCU caiu nos últimos anos, histórias e personagens sem graça, vício no multiverso, confrontos finais fracos, etc. E nos permite simplesmente curtir esses personagens e esse mundo por algumas horas. A plateia aplaudiu na minha sala de cinema, e essa sessão foi interrompida no meio por uma queda de energia. Intervalo improvisado. Ok, agora alguns spoilers. Então, a vilã do filme é Jean Grey, a personagem dos X-Men agora interpretada por Sadie Sink, de Stranger Things. Claro, ela não é realmente uma vilã, apenas uma poderosa telepata tentando encontrar sua irmã, que foi sequestrada pela Damage Control e pelo Sr. Milchick, quer dizer, Bill Metzger. Ela é jovem, raivosa, arrogante e poderosa, e usa todos os truques à sua disposição para entrar na sede da Damage Control e tentar resgatar sua irmã, o que envolve manipular Peter. Ela pode basicamente possuir pessoas em um raio de 10 metros e pular de uma pessoa para outra. Se você assistiu ao filme Fallen, de 1998, com Denzel Washington, terá uma ideia de como isso funciona, só que Jean Grey não é um demônio. Em certo momento, ela possui a MJ, enquanto ela e um Peter mascarado estão em um telhado, ela levanta a máscara dele e diz que talvez algo desperte sua memória. Eles se beijam e ela diz, Peter? Ele começa a chorar porque está muito aliviado por, através do poder do amor, ela ter se lembrado de quem ele é. Só que não é a MJ. É apenas Jean Grey possuindo-a, e ela zomba dele por isso depois. Ela o provoca por pensar que o poder do beijo do amor verdadeiro restauraria a memória da MJ. É um momento triste, que se torna agridoce quando eles conversam sobre isso mais tarde. Ele diz que a ama, e ela diz que nem o conhece. Ela acha que ele é um cara legal, mas para ela ele é apenas um estranho. Mas quando ele a leva para casa, ela o convida para conhecer Ned, totalmente mascarado, e os três passam um tempo juntos. Ned fica empolgado porque vem tentando, sem sucesso, desvendar o mistério de quem é esse super-herói mascarado. Ele até criou um aplicativo de rastreamento do Homem-Aranha, que aparece na cena pós-créditos. O que MJ percebe durante o tempo que passam brincando é que eles realmente parecem melhores amigos. Mesmo que Ned não faça ideia de que já conheceu o Homem-Aranha, eles brincam e riem como só velhos amigos fazem. E acho que isso, e como se conecta com o final do filme, foi o que realmente me convenceu a assistir. Por que não? O poder do beijo do amor verdadeiro não funciona, não desperta aquela lembrança em MJ, não reacende o amor dela por ele. Mas no final do filme, depois que a poeira senta, Peter vê Ned sentado em um café, vai até ele e o cumprimenta. Ele se apresenta como Peter, o nome que Ned ouviu MJ usar para se referir ao Homem-Aranha. Então Peter estende a mão para cumprimentá-lo, e eles fazem o aperto de mãos especial deles, exatamente como sempre fizeram. Um olhar de compreensão surge no rosto de Ned enquanto Peter sorri de volta para ele. "Ah, Peter!" exclama. E os créditos começam a rolar. Houve suspiros audíveis da plateia. Foi um daqueles finais perfeitos e emocionantes para um filme que fez tudo o que veio antes funcionar melhor, se encaixar perfeitamente. Honestamente, acho que foi um dos melhores momentos de toda a saga do MCU. Isso também me lembrou um pouco de Hulk, quando os garotos perdidos estão todos discutindo se o personagem de Robin Williams, um Peter Pan adulto de meia-idade que nem se lembra de ser Peter Pan, é de fato Pan. A maioria das crianças fica do lado de Rufio, porque Rufio é o líder agora e não acredita nem por um segundo que esse cara de carne pingando água, cheirando peido e com a bunda inchada, possa ser Peter Pan. Para Rufio, todos os adultos são piratas. Então, um garotinho atravessa a linha na areia e caminha ao redor dele, olhando de cima a baixo. Ele segura o rosto de meia-idade de Peter em suas mãos, tira seus óculos, sente as rugas em seu rosto e aperta suas bochechas, forçando-as a sorrir. E então ele diz: "Ah, aí está você, Peter." Bem, eu adoro aquele filme, Hulk, e sempre vou adorar, e aquela cena sempre me arrepia e me emociona. E talvez seja só o Peter Parker e o Peter Pan compartilhando o nome, mas foi aquele mesmo momento em Brand New Day, de muitas maneiras.
O Ned percebendo, quando eles terminaram aquele elaborado aperto de mão secreto, e não apenas percebendo como se soubesse que algo é um fato, mas reconhecendo que algo é verdade, ao fazer isso, quebrando o feitiço. Não é a garota, não é o beijo, não é aquilo pelo qual Peter suspira há anos, é a amizade. Aquele laço antigo e profundo, não a paixão fugaz e ardente do amor e da atração, mas uma pedra antiga, enraizada profundamente, que nem mesmo a feitiçaria de Strange consegue apagar. E eu percebi que o público sentiu aquele momento tão intensamente quanto eu. Havia uma vibração no ar. Para voltarmos a explorar a Odisseia, é semelhante à cena em que Telêmaco percebe que o velho mendigo é seu pai. Aquele cão leal, esperando todos esses anos pelo retorno de seu dono. Aquela lealdade profunda que nenhuma maldição, nem mesmo os próprios deuses, consegue abalar. Veredicto Homem-Aranha. Um Novo Dia é um filme de ação e aventura emocionante, impactante e muitas vezes hilário, que revitaliza o gênero de super-heróis. Se será apenas um sucesso passageiro ou o início de algo melhor para o universo cinematográfico Marvel, só o tempo dirá, mas você deveria assisti-lo na maior e melhor tela que puder encontrar. Espero que você goste tanto quanto eu. Bom pessoal, a nossa análise de hoje é essa. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei, isso é muito importante para o nosso canal. Muito obrigado pela sua visualização e espero que você goste do filme. Até o próximo vídeo, tchau.